Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania na TV Alamanda SBT. Hoje eu vou conversar com Marcelo Tomé, que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, a Fiero. Nós vamos conversar sobre o coronavírus. O Marcelo acabou sendo um dos primeiros aí a contrair o vírus aqui em Rondônia. Vai contar um pouco para a gente dessa experiência, como é que ele enfrentou essa doença. E também vamos falar sobre os impactos do coronavírus na economia do Estado de Rondônia. Marcelo, seja muito bem-vindo ao quadro Cidadania. Bom dia, Fabrício. Bom dia a todos os telespectadores. Mais uma vez, é um enorme prazer conversar com você e com a sua audiência sobre a indústria rondoniense e falar um pouquinho sobre a minha experiência como tendo contraído a doença, assim como os impactos e as medidas que estamos tomando pela Fiero para enfrentar a crise. Marcelo, você foi uma das primeiras pessoas em Rondônia a contrair o coronavírus, né? Ficou em isolamento e hoje está curado, enfrentou a doença. Conta pra gente como é que foi essa experiência, onde que você contraiu, né, o coronavírus, como é que foi o isolamento, você teve algum sintoma, quais foram os sintomas que você teve e como é que foi o tratamento disso? Participei de uma viagem promovida pela Confederação Nacional da Indústria, um evento em Miami, junto à comitiva do presidente Bolsonaro. Lá tive contato com pessoas infectadas, retornei ao Brasil, parei em Brasília para algumas reuniões e lá em Brasília recebi a informação de que um dos membros da comitiva do presidente Bolsonaro estava infectado. Em Brasília mesmo, fui ao laboratório, fiz o primeiro exame, em 24 horas recebi o laudo negativo. Por isso tive segurança para retornar a Porto Velho e mesmo com laudo negativo, mantive quarentena em função dos protocolos que naquele momento já estavam sendo adotados. Fui orientado, 2 dias depois do meu retorno a Porto Velho, a fazer um novo exame. Fui ao posto de saúde para fazer a coleta e no dia seguinte à coleta comecei a apresentar os sintomas. Dores no corpo, muita indisposição, perda de olfato, paladar, um pouco de febre, um pouco de congestão, pouca tosse, mas principalmente não tive nenhuma complicação respiratória, tive um pouquinho de falta de ar. Me mantive em quarentena, em repouso, apenas usando paracetamol por causa da febre e das dores no corpo e mais nenhuma medicação. E 5 dias após a coleta, eu recebi o exame positivo. Nesse dia eu já estava sem febre e praticamente restabelecido. Então eu diria que eu não tive um choque emocional em relação ao laudo positivo, porque em função dos sintomas que eu estava apresentando nos últimos dias, sem ter o exame laboratorial, eu tinha certeza que tinha contraído o coronavírus pelo conjunto de sintomas que eu apresentava. E o restabelecimento foi natural, apenas com repouso, o paracetamol, me alimentando e esperando a infecção passar. Guardei, mantive a quarentena, seguindo o protocolo, de acordo com a orientação médica, por 14 dias, e após 7 dias, aliás, mais de 14 dias, e após 7 dias sem febre, eu tive alta pelo médico infectologista que me liberou para o retorno ao convívio social. Bem, é bom lembrar que o Marcelo também é jovem ainda, o Marcelo já foi esportista, não faz parte do grupo de risco, enfrentou muito bem a doença, uma condição boa de saúde e infelizmente não é todo mundo que vai ter essa mesma sorte. Então é algo sério e a gente precisa se cuidar. Agora vamos entrar agora na parte da economia. Marcelo, com essa infinidade de decretos que saíram, essas restrições tanto feitas pelo governo do estado e também pela prefeitura das atividades econômicas, qual que foi o impacto disso para a economia do estado de Rondônia? Em função das medidas restritivas impostas pelo governo do estado, pelas prefeituras, no enfrentamento à crise do Covid-19 no estado de Rondônia, a indústria já sofre fortemente as consequências da desaceleração da economia provocada pelo decreto, necessárias, obviamente, do ponto de vista da saúde, do controle da expansão da epidemia, da pandemia no estado de Rondônia, mas a indústria já apresenta um forte impacto negativo em decorrência dessas medidas.
41% das indústrias estão com suas atividades paralisadas. Por quê? Porque o comércio está fechado. Consequentemente, não há pedidos para a indústria. Diversos pedidos de exportação dos produtos rondonienses, principalmente no setor madeireiro, foram cancelados. Inclusive industriais, empresas que estão com mercadoria já disponível para embarque e estão com essa mercadoria paralisadas em portos, aguardando autorização para embarque e a reativação desses pedidos. Por outro lado, setor de alimentos, carne e outros, podemos dizer que continuam em atividade e, inclusive, com forte expansão na exportação desses produtos, em especial carne. O fato é que a manutenção por um longo período das medidas restritivas trará efeitos extremamente negativos à indústria e à economia como um todo, comprometendo a capacidade das empresas que, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, demonstra que mais de 70% das indústrias brasileiras já têm dificuldade de honrar seus compromissos. Pesquisa recente também do Sebrae indica que cerca de 56% dos pequenos negócios no estado de Rondônia já não tem caixa para pagamento de suas obrigações. Esse recorte é o recorte do estado de Rondônia e é importante ressaltar que 96% do tecido empresarial do estado é composto por micro, pequenas empresas, consequentemente indústrias, que são as primeiras a serem afetadas com a paralisação, porque são empresas que têm menos caixa, menos capacidade financeira de enfrentar a crise e suportar o tempo de paralisação. Marcelo, com milhares de empregos em risco e as empresas também com muita dificuldade em fluxo de caixa, quais são as medidas adotadas pela Fiero para tentar diminuir esses impactos tanto para as empresas e, consequentemente, para evitar o desemprego aqui em Rondônia? A Confederação Nacional da Indústria, em conjunto com as federações industriais estaduais, assim como com as associações setoriais da indústria, tem buscado apoiar todas as empresas nesse momento de crise, de paralisação da economia, informando, interpretando todos os documentos, medidas provisórias, decisões emanadas pela Justiça, assim como leis aprovadas no Congresso, para ajudar o empresário industrial a se preparar para enfrentar a crise. Em especial, a medida provisória que visa a flexibilização da legislação trabalhista, uma medida absolutamente adequada e oportuna para que as empresas possam preservar os empregos. O principal foco nesse momento é a preservação dos empregos, não só pelo impacto social positivo que isso vai gerar, que isso gera, mas também para garantir a capacidade da indústria de retomar suas atividades no momento em que isso for possível. Por outro lado, um esforço da Confederação Nacional da Indústria em apoiar iniciativas inovadoras, publicou recentemente um edital de inovação com um orçamento de cerca de 30 milhões de reais para pesquisas e projetos que visem a contenção da expansão do vírus, o controle e todo o tratamento, enfim, iniciativas inovadoras que tenham por objetivo apoiar o enfrentamento à crise provocada pelo Covid-19. Ainda temos também uma iniciativa da CNI chamada Recupera MPM Indústria, que é a estruturação de informação para os pequenos negócios e para as empresas médias, de que maneira elas podem acessar soluções tanto jurídicas quanto de crédito para estarem preparadas e conseguirem enfrentar a crise nesse momento. São diversas ações que, através de uma organização de ações propostas pela CNI ao governo federal, nos eixos de política monetária, adequações da legislação trabalhista, tributação e financiamento, buscam construir minimamente soluções
para que as indústrias possam atravessar esse momento de crise no país. Já a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, localmente, tem buscado dialogar permanentemente com os empresários industriais e outras entidades representativas do setor privado para que a gente possa entender quais são as demandas, aonde podemos atuar, de que maneira que a gente pode apoiar as empresas a atravessarem esta fase. Diversas ações já foram lançadas, estão em curso, em apoiamento aos empresários industriais, em apoiamento ao Estado e aos municípios. Lançamos recentemente uma iniciativa chamada Compre em Rondônia, que tem por objetivo sensibilizar o consumidor rondoniense a consumir produtos que sejam fabricados em Rondônia, que sejam da indústria de Rondônia, para que a gente possa garantir a geração de empregos aqui no Estado, para que todos os impostos sejam recolhidos no Estado e nos municípios de Rondônia. Além disso, quando você for comprar um produto, mesmo que não seja fabricado pela indústria de Rondônia, busque o comércio local. Também, desta forma, estaremos garantindo empregos no comércio de Rondônia, impostos em Rondônia e não levando dinheiro para fora num momento tão crítico como esse. Diversas outras iniciativas, como uma campanha de sensibilização à população para o uso de máscaras. Vários países adotaram essa medida e, com isso, conseguiram reduzir fortemente a expansão da contaminação. Se todos nós usarmos máscaras todos os dias, a todo momento, sem dúvida, a gente vai estar ajudando muito a conter a expansão do vírus no nosso estado. Por outro lado, o SESI preparou um conjunto de documentos, isso através de uma consultoria na implantação nas indústrias de como adequar o espaço laboral para garantir segurança aos trabalhadores da indústria. Outra medida, outra campanha que fizemos foi a arrecadação de alimentos pela Federação das Indústrias para doação às pessoas necessitadas. Ainda, SESI e SENAI estão com plataformas online, com aulas online, garantindo que os alunos não estejam à toa em casa e possam continuar com seus cursos para que a gente também minimize o impacto do fechamento das escolas e continue razoavelmente com o cronograma escolar, além de programas de qualificação, tanto para o empresário quanto para o trabalhador da indústria, na plataforma do SENAI. Outra iniciativa importante em apoio aos empresários são diversas lives, webinar e videoconferências com diversos temas sobre gestão, sobre questões jurídicas, de crédito, que estão sendo oferecidas tanto pela Confederação Nacional da Indústria e outros parceiros que a Fiero tem multiplicado para que a gente possa difundir o máximo informação de qualidade, saindo de fake news e desinformação, para que efetivamente o empresário possa tomar decisão, fazer suas escolhas num momento como esse. Além disso, os laboratórios do SENAI, tanto de confecção quanto de mecânica, estão apoiando a indústria, o Estado e os municípios na fabricação de máscaras, dentro da nossa capacidade produtiva, obviamente, assim como na manutenção de respiradores, uma medida urgente para a gente garantir que a estrutura hospitalar do Estado esteja preparada para atender os pacientes que virão em função da expansão do vírus em nosso estado. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Fabrício, eu quero agradecer mais uma vez o espaço para a gente bater um papo com a população de Rondônia. Fico à disposição e juntos a gente vai vencer essa crise. Um forte abraço a todos. Bem, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e até a próxima quinta-feira com mais um quadro Cidadania na TV Alamanda SBT.